Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Em primeiro lugar, peço desculpa, porque eles são muito numerosos. Bastaria convidar 130 voluntários do festival, mas nós quisermos mostrar-vos que de facto somos numerosos. Hoje vou tentar dizer-vos em 10 minutos aquilo que é ou o que é e o que fazem estes jovens da juventude franciscana. Porque é que eles têm um ar normal, como todos os jovens, mas que no seu interior vivem de uma forma diferente. Eles são o sal da terra e do mundo. Nestes dias, aqui em Medjugorje, ouvimos dizer que viemos de 73 países diferentes. Os jovens dos franciscanos encontram-se em 60 países e há cerca de 50 mil jovens nos 5 continentes que fazem parte deste movimento. Aqui na Herzegovina podemos dizer que somos abençoados porque temos cerca de 1.700 jovens, muitos deles que estão nos liceus, que se encontram todas as semanas para rezar, para momentos de convívio, etc. A juventude franciscana na Herzegovina não é muito antiga em termos de tempo. Tem 30 anos, mais ou menos. Mas, apesar de ser não muito antiga, ter apenas 30 anos, os frutos são imensos. A presidente responsável por esta região, esta responsável irá dizer-nos o que é feito ao longo do ano, com iniciativas, diferentes projetos. Eu falarei agora do início. É interessante destacar que, enquanto estamos aqui em Medjugorje, neste momento em Assis, está a decorrer uma reunião, um encontro dos jovens franciscanos do mundo inteiro, em comunhão com o Papa Leão XIV. Uma definição oficial da CUFRA é uma fraternidade jovem, daqueles que se sentem chamados pelo Espírito Santo a viver o Evangelho tal como viveu São Francisco de Assis em Assis. A CUFRA é o local onde os jovens aprendem a viver juntos o Evangelho, como pô-lo em prática no dia a dia. A CUFRA, esta associação de jovens franciscanos, aprendem a servir a família, a sociedade, o mundo, como criar amizades saudáveis, como tomar e seguir as iniciativas de oração. Nós aprendemos com São Francisco que ele nunca queria que o olhar ficasse nele. Não, ele queria que o olhar fosse dirigido para Cristo e para o Evangelho. Portanto, nós não queremos só perpetuar a memória de São Francisco, mas queremos também viver segundo o exemplo que nos deu, ou seja, viver o Evangelho no dia de hoje, da forma possível, com todos os desafios e obstáculos que hoje em dia aparecem no caminho dos jovens. Perguntamos-nos muitas vezes porque é que hoje, depois de 800 anos, os jovens ainda querem imitar a São Francisco. Porque o admiram, porque querem, tal como ele, viver e aproximar-se de Cristo. Talvez, muitas vezes, somos atraídos pelo seu hábito, pela sua atração, pela sua devoção pela natureza, pelos animais, por tudo. Mas aos jovens, o que os inspira é
de facto a coragem e a valentia para viver o Evangelho, para entender seriamente o Evangelho e desejar pô-lo em prática. Estou especialmente agradecido por estes 2 anos que passei com estes jovens. Eles, ao longo de 30 anos, deixaram as suas raízes na Herzegovina, nas nossas famílias, nas nossas paróquias. E hoje em dia é praticamente impossível imaginar a Herzegovina sem estes jovens. O que é maravilhoso é que neste momento já temos os pais que estiveram na CUFRA e agora são os filhos, já a nova geração que fazem parte desta CUFRA. A CUFRA também deu muitas vocações. Um dos exemplos maravilhosos dos frutos é o parco da paróquia de Medjugorje, Padre Slobodomir. Tanto ele como a sua família formaram a CUFRA. Há 3 sacerdotes de Medjugorje que receberam a sua formação e o seu chamamento nesta associação de jovens na CUFRA. E mais, iremos testemunhar o número de vocações que saíram da CUFRA. Mais do que isso, também podemos ver a sua realidade, a sua ação nas famílias. E que, por si próprio, acabam por formar uma sociedade mais saudável. Uma sociedade que se torna luz neste mundo. Um franciscano mais velho, há pouco tempo, disse algo de extraordinário. Ele disse que os últimos 30 anos, ao olharmos para este local, que é a nossa Herzegovina, quando olhamos para todas as riquezas que a Herzegovina dá, inclusive a Medjugorje, há ainda uma riqueza maior que Deus nos deu, que são estes jovens. E sei, os jovens, como pode ser construído o mundo. Por isso, agradecemos a Deus por ter jovens desta forma, que se atreveram a escolher este caminho e que se atrevem ainda hoje a ir contra a corrente do mundo e contra o espírito que muitas vezes nos é imposto. O que forma especialmente estes jovens são os retiros que têm lugar precisamente aqui em Medjugorje. Aqui, a uns 50 metros, temos uma pequena casa que hoje em dia está meio derrumada. Chama-se Domus Pacis, a Casa da Paz. Quando eles jovens chegam, transforma-se em tudo menos a Casa da Paz por causa da animação, do barulho, do movimento. Mas pouco a pouco ensinamos-los a ser construtores e portadores de paz neste mundo. E a paz aos corações inquietos. Podemos agradecer a Medjugorje porque durante 30 anos têm tido um papel importante na formação e na educação destes jovens. Agradecemos à Rainha da Paz também, porque ensinou estes jovens a rezar o rosário, que continua a levá-los até Cristo e que hoje em dia também repete aquilo que Nossa Senhora disse: fazei o que Ele vos disser. Lembramos especialmente a frase de São Francisco: o Senhor deu-me os irmãos. Aqui, os jovens vieram de 22 paróquias, os que estão aqui hoje. Provavelmente, desta forma, nunca se teriam unido nem se teriam relacionado. Por isso, eles são o melhor exemplo desta frase de São Francisco, que o Senhor lhes deu irmãos para toda a vida. O irmão, como sabemos, é muito mais do que um amigo. É aquilo que queremos construir em Medjugorje. É o que se aprende na Millennium Fest também. Há muitos testemunhos jovens que dizem que aqui é mais fácil viver a fé, que é mais fácil rezar. Por isso, Nossa Senhora, em muitas das suas mensagens, disse-nos: queridos filhos, criai grupos de oração. Os grupos de oração formam-nos, protegem-nos, moldam-nos, dão-nos um apoio são para a nossa vida. Não fomos criados para ser ilhas, fomos criados para a fraternidade e para a comunhão. A missão especial de cada membro da CUFRA, se tivéssemos que a definir, seria que cada membro da CUFRA siga o Evangelho. A Santa Missa, o Evangelho, esteja no centro da sua vida.
que sinta a Igreja como a sua mãe cuidadosa e amorosa e que ajude os mais necessitados, os mais pobres, os mais pequenos, aqueles de que todos fogem. É aí, entre eles, que o membro da CUFRA se aproxima e se quer transformar em irmão, sendo compassivo, levando a Cristo. Neste manifesto, o lema este ano é ad fontem, voltar à fonte. E esta é a chamada à missão aos membros da CUFRA. Nós demos a mão a São Francisco para que ele nos guie e nos conduza à fonte que é Jesus Cristo. Os seus passos, os passos que foram dados nesta terra há 800 anos atrás, hoje tentamos imitá-los. Por isso, desejo terminar com as palavras de São Francisco, que disse no momento da sua morte, antes da sua morte: irmãos, eu fiz aquilo que me competia fazer, e vós o que deveis fazer é fazer aquilo que vos mostrei como caminho, imitar a Cristo. Que estes jovens façam também no caminho das suas vidas, sigam a Cristo e ao Evangelho. Paz e bem, irmãos. E agora convido a Presidente da Herzegovina, da CUFRA, para nos apresentar a CUFRA, falar dos projetos e falar dos projetos. Não é fácil chegar aqui e falar convosco a partir deste ambão, por isso convido-vos a acolhê-la com um forte aplauso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Há 34 anos, na Herzegovina, começou uma das histórias mais bonitas nesta terra, que criou e continua a criar milhares de jovens que querem dedicar a juventude a Cristo. Em 1992, Frei Ludic voltou de fazer os seus estudos em Itália e quis vivificar a força da juventude franciscana também na nossa região da Herzegovina. Em Humanci, reuniu 12 jovens e a palavra Frama começou a ser pronunciada aqui na Herzegovina. Começam a organizar encontros semanais e falar da vida de São Francisco. Rapidamente a CUFRA se espalhou por outras paróquias da Herzegovina. Em 1997, o provincial vai nomear um frade que vai estar dedicado sobretudo aos jovens, e a partir daí vai aumentar o trabalho da CUFRA na Herzegovina. Depois vai ser criado um concílio também que vai definir o trabalho e que vai coordenar e vai decidir quais são e como são os retiros. Passam a ser organizados 5 retiros de 3 dias, onde participam vários membros destas associações. Uma das primeiras missões dos membros da CUFRA era animar as missas nas suas paróquias. Daí a necessidade dos primeiros tiros estarem relacionados com a música. Portanto, são ensinados estes jovens a cantar, é-lhes ensinada a música litúrgica, outros transmitem os seus conhecimentos aos irmãos e irmãs, fazendo com que haja encontros semanalmente nos retiros para aqueles que começam, sobretudo para aqueles que vão fazer as suas primeiras promessas, para que a oração se torne, tal como para todos os cristãos, a oração se torna o principal elemento das suas vidas. Fazem-se retiros para elementos da secção ou do departamento da representação,
porque através da representação também podem ajudar. O favorito destes encontros é o encontro do desporto. É bonito ver como, de forma bonita e saudável, se pode competir no desporto com o futebol, o ténis, o voleibol. Como o lema deste ano do Mladifest nos convida a ir à fonte, também a Associação dos Jovens Franciscanos convida a que voltemos às fontes franciscanas. Depois de ser atribuídos prémios para aqueles que se implicaram melhor, há um convite para estes jovens irem todos os anos a Assis. Há 3 meses foi levado a cabo um dos maiores projetos da CUFRA Herzegovina, foi o Concílio. O Concílio marca o seu início em 1988, quando os membros passam tempo em encontro numa das ilhas do Adriático. E aí encontram cerca de 700 membros da Herzegovina, passam juntos um encontro lindo de louvor e de oração. Eu, pessoalmente, acho que estes encontros seguramente seria aquilo que mais agradaria a Francisco. Nestes encontros há outro também que é muito especial, o encontro de verão, no qual durante 5 dias estes jovens se encontram, convivem e onde convivem e falam da sua espiritualidade, da sua vida. Seguramente que São Francisco louvaria a Deus por estes encontros jovens. O nosso Pai Seráfico, São Francisco, ajuda-nos a entender que recebemos quando estamos a dar. Na CUFRA, com os seus encontros múltiplos ao longo do ano, dos terceiros, faz com que tome iniciativas voluntárias para nos aproximarmos mais dos mais pequenos que precisam de ajuda. Esta associação faz parte de uma grande família que está dividida em 2 fraternidades, a de Herzegovina e a fraternidade de Saberná da Boja. A nível nacional também acabamos por nos encontrar várias vezes. Um dos nossos encontros preferidos é o Frama Fest, o festival da música espiritual, no qual atuam os membros da CUFRA que compõem as suas próprias músicas. A CUFRA é um local onde os jovens podem descobrir e trabalhar os seus talentos. A parte do encontro semanal, no qual se reúnem todos os membros da CUFRA, também há encontros de secções, como a da música criativa, da parte do desporto ou da parte da criatividade. O trabalho das nossas associações nas paróquias é visível. Eles participam nas paróquias, eles participam nas secções já mencionadas, animam as celebrações litúrgicas segundo o estatuto da CUFRA na Bósnia e Herzegovina. A CUFRA é também o espaço para descobrir a vocação. Muitas vocações nasceram na CUFRA e estamos especialmente agradecidos pelas vocações sacerdotais e religiosas que descobertas precisamente nesta família. Nos 34 anos da sua existência, já tivemos mais de 74 vocações, entre 3 dezenas de franciscanos, clarissas, vocações diocesanas e muitos outros que seguiram o seu chamamento, entre outras ordens eclesiásticas. Através da CUFRA passaram milhares e milhares de jovens e, neste momento, a Fraternidade de Herzegovina tem 22 fraternidades locais e mais de 1.400 e mais de 800 que se estão a preparar para entrar na fraternidade.
A Cufra na Herzegovina é o que vos disse já, mas é muito mais do que isso. A Cufra é o encontro, é a conversão, são as lágrimas, são os sorrisos, o abraço e o sentimento de pertencer a uma grande família. A Cufra dá aquilo que cada jovem precisa e procura: ser amado e aceito. Ensina-nos a ter um irmão e uma irmã no local onde nos encontramos. Independentemente daquilo que nós damos à Cufra através do nosso serviço, o serviço dá-nos 100 vezes mais. Por isso, a querida Cufra na Herzegovina, temos que agradecer por nos deixar caminhar com irmãos ao nosso lado, mas também por nos aproximar do Senhor. Paz e bem. E agora vamos ter um testemunho. A Frama e a Cufra não faz parte, tem leigos, tem religiosos seculares ligados a ele no mundo. Então vamos ouvir um testemunho de Ivana Alpeza, que vem demonstrar que fazia parte da fraternidade e que encontrou nela o amor da sua vida, e vamos acolhê-la com um grande aplauso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Saúde a todos, especialmente os membros da Juventude Franciscana. Hoje estou aqui realmente pela providência de Deus, porque o irmão que devia vir para dar testemunho, por circunstâncias várias, não pôde estar presente. E Deus decidiu surpreender-me de novo pela chamada telefónica de ontem, para que hoje, precisamente no dia em que cumpro o meu aniversário, venha até aqui e para o servir, que morra para mim mesma neste dia. Nos momentos de grandes desafios na vida, filo para testemunhar como respondi à chamada que recebi e as maravilhas que Deus, seu Filho, Maria, o seu Filho e São Francisco fizeram na minha vida. A força de Deus revelava-se sempre que eu tinha que dar um passo por Ele, consciente das minhas fraquezas, tal como hoje. De repente, como o Senhor disse a Moisés, tu consegues, ânimo. Gosto de destacar que sou filha do Pai, a esposa e a mãe de 3 filhos e, precisamente a seguir, membro da Ordem Terceira Franciscana. São estes os papéis que desempenho na minha vida que se misturam. Queridos fiéis e peregrinos do mundo inteiro, de muitos países, de onde viestes, vou falar-vos do coração da Terceira Ordem Franciscana. A Terceira Ordem Franciscana foi a terceira ordem que São Francisco fundou. Mas, antes do mais, quero falar da graça de Deus que me trouxe até este caminho franciscano e como isto passou a ser parte da minha vida, mas também preencheu cada segmento da minha vida. Falarei de como este lugar entre as montanhas, Medjugorje, passou a ser o local do meu encontro com Deus. Há 18 anos, em 2008, convidaram-me para participar na Frama. Convidou-me um frade. Não fosteis vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. É a passagem do Evangelho. A providência do Senhor, de seguida, levou-me até Assis.
Este foi o primeiro e último viagem, a última viagem. Depois, a partir daí, passaram a ser peregrinações. A partir desse momento, quando me perguntavam inocentemente o que queres ser quando fores mais velha, eu dizia, quero ser uma peregrina. Para mim era algo muito simples, porque todos aqueles que já foram a Assis e já vieram a Assis, quando caminham por estas terras, por estes passeios, temos que dizer que se sente algo especial, se sente uma paz. Também no meu íntimo soavam estas palavras de Francisco, que exclamou ao ouvir o Evangelho de Mateus: é o que quero, o que desejo e o que vou fazer com todo o meu coração. Quando escutou as palavras do Evangelho, não leveis nem bolsas, nem sandálias, nem túnicas. Foi aquilo que me gostou, que aquilo de que eu gostei em São Francisco. Os biógrafos de São Francisco dizem que ele era um viajante e que sempre queria falar sobre isso, da nossa passagem pela Terra. Queria deixar tudo como São Francisco, como fez São Francisco. Eu queria fazer a mesma coisa quando voltava de Assis. E a partir daí chorei, comecei a chorar por São Francisco com as saudades e vinha com a frama até aqui a Medjugorje. E isso, por alguns momentos, apaziguava-me, ficava em paz. Mas decidi, nessa altura, ser religiosa, participar como missionária na evangelização da África. Mas quando eu pensava nisso, Deus dirigiu-me para outra direção. Foi aí que eu conheci o meu esposo. Começámos a nossa relação. Quando nos encontramos na Cufra. E ficámos noivos. E foi nesse momento que eu percebi onde deveria estar a desempenhar o papel da minha vida. Fizemos os nossos votos, débeis e pecadores, mas com confiança em Deus. Perguntaram: como podes ter a certeza de forma tão clara de decidir que queres fazer o teu voto, o voto da regra para a tua vida eterna? E eu, de forma inocente e espontaneamente, respondi que se posso jurar que quero passar toda a minha vida com um homem que é mortal e pecador, quero passar a vida toda com ele, porque é que não posso fazer os meus votos e dizer que quero viver a regra franciscana por Cristo, aquele que me deu o meu esposo. Na nossa vida, quando nos casámos, eu e o meu esposo, de imediato ficou claro. Ficou claro que teríamos que chamar a nossa primeira filha Clara. Depois, Fran é o nosso filho, que deve o nome a São Francisco. E mais tarde chegou a Verónica. Da si možda blizu smrti i da daruješ ne jedan nego dva života onome koji ti je život dao i da ostavljaš druge. Então, nesse momento do nascimento dos filhos, passámos por um período difícil. Eu ia perdendo a minha terceira filha, Verónica, mas eu agradeço e rezei à intercessão de Santa Verónica. Nesse momento de grande sofrimento, ajudou muito a leitura sobre a vida dos santos, o Evangelho, e nesses momentos difíceis foi isso que me deu força. Depois procurei trabalho como mãe, em simultâneo. Comecei a trabalhar aqui em Medjugorje no dia 4 de outubro de 2021. Comecei a trabalhar para a paróquia. Havia muitas coisas franciscanas e marianas. Então, pediam-me que fosse membro do serviço regional da Terceira Ordem Secular. Quis recusar
Mas como já tinha dito uma vez, voltei a dizer-me: aqui me tens, Senhor, e fiquei ao serviço. Isto quer dizer fazer muitos sacrifícios. Era uma nova luz para mim, mas uma bênção para a minha família. Através do serviço, Maria e eu, i talente. posso dizer que o meu marido e eu fomos educados para educar os nossos próprios filhos. Quando não tínhamos força, o Senhor respondia entre a cruz e a graça. Nestes últimos meses, testemunhámos em muitos encontros com os nossos filhos e fomos a Assis, voltámos à fonte, procurando em primeiro lugar a família, que é o primeiro lugar da vida franciscana. E quando quis descansar, ouvi a voz de São Francisco dizer-me: é preciso recomeçar. Então lancei um projeto, Poverello, peregrino. Poverello quer dizer pobrezinho, cuja missão é a de ligar os passos das mulheres. São peregrinações que nos levam de novo à fonte, à volta do altar do Cristo, para ser membro secular, franciscano. Isto levou-me a a uma mudança grande. A ordem secular é de uma riqueza enorme. A ordem franciscana tem a sua regra, a sua Constituição, tem uma estrutura forte, tem orientações para viver à imagem de São Francisco. Ao longo dos séculos a regra mudou, mas na sua essência manteve-se a mesma. Na influência do Papa Leão XIII, ele, que também fazia parte da Ordem Terceira, hoje em dia a Ordem Terceira encontra-se em 115 países do mundo e a nível local, nacional, cada região tem os seus próprios capelães. É muito simples, é claro e é permanente e estável. São redes que fazem com que possamos voltar à fonte e que não permitem que nós nos desviemos muito. São redes franciscanas, são regras, as regras que não nos deixam desviar do bom caminho e para evitar as águas turbulentas do mundo. Isso faz com que vivamos os sacramentos, a vida da Igreja, crescendo na simplicidade, na pobreza, na liberdade, na paz. Gostaria de sublinhar que a paz, neste local onde a Rainha da Paz nos chama a ser portadores e construtores de paz. Nós rezamos, as orações são atribuídas a São Francisco. Em Assis, o chamamento é o mesmo que é feito aqui em Medjugorje. A paz é destacada de forma especial. Quando se fala de São Francisco, fala-se muitas vezes da teologia da paz. Ele não era um homem naif, ele sabia que é necessário a alimentação sólida e como atrair as almas. Eu fiz-me fraco com os fracos, fiz tudo para atrair a todos. Então ele era um homem que passou da guerra para a paz, para fazer a paz. O lobo passou a ser o lobo. Nossa Senhora também faz apelo à paz no nosso coração para guardarmos o equilíbrio. São Francisco apoiava-se na paz e na palavra de Deus. Era esta a nascente que o enchia o seu coração de paz. Há um mês o meu avô morreu. Uma vez eu que queria abandonar tudo, ele disse-me antes da sua morte: estes últimos dias eu estive em Assis, onde fui obrigado a ir por causa da organização, e rezei pela sua alma junto ao túmulo de São Francisco. Ele telefonou-me antes de morrer, o meu avô, e na volta dessa viagem eu segurei-lhe a mão, tinha uma imagem, uma pagela de São Francisco,
e as suas palavras últimas ditas na sua vida foram pedir perdão a todos, deixando uma mensagem que eu gostaria de vos transmitir. Perdoem. Pensem naquela pessoa que não podem perdoar. Perdoem incondicionalmente. Procurei a paz e pedi essa graça. Por nós não somos capazes de perdoar. Avancem com Deus, com a ajuda de Maria. Se vos sentirdes atraídos pela vocação de São Francisco, vós ireis encontrá-lo. Paz e bem para vós.